lá, para honra e glória dos nossos Cristo, estamos hoje no dia 47 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Estamos hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e é literalmente a continuação ali, ou melhor, o início do Cântico de Moisés. É uma maravilha, é uma coisa linda, é algo tão extraordinário que esse cântico ele vai ser entoado e, se Deus quiser, nós vamos ler lá no livro de Apocalipse, para justamente as obras do Senhor, a grandeza do Senhor, as coisas extraordinárias que o Senhor fez, elas sejam vistas de novo, sejam relembradas, e que nós possamos ver e entender, olha, quão grandes coisas o Senhor fez por nós e estamos aqui. Então, assim, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Aqui estamos no dia 47, graças a Deus. E aproveitando que você está aqui, a gente está começando, o reino do Senhor ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para frente, para mais vidas, para mais almas, para mais pessoas, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. E assim, se inscreve aqui para, se Deus quiser, amanhã, dia 48, em nome de Jesus, você receber a notificação e tá aqui de novo, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade em nome de Jesus. E é isso, sem mais delongas, vamos ao texto em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 32, o cântico de Moisés, a canção de Moisés. Isso aqui é lindo demais. E assim, só para pontuar isso aqui, o Senhor está preparando Moisés para poder voltar a ele. Moisés, ele literalmente, o corpo dele não foi encontrado. Porque Moisés viu tanto a glória de Deus, Moisés viu tanta presença de Deus, Moisés era tão forte com Deus, que Deus não deixou que seu corpo fosse encontrado. E justamente nós estamos nesse contexto, onde Deus está preparando ali a continuidade, né, do que vai acontecer com Israel após a chegada, né, após o tempo de Moisés chegar nessa terra. Ou melhor, sair dessa terra. E vamos lá. Versículo 1. Moisés recitou as palavras dessa canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. E aí, olha que coisa linda, meu Deus do céu. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouçam, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Como chuva branda sobre o pasto novo. Como garoa sobre terras plantas. Ou seja, que caia de forma certa, que caia na medida certa, que caia do jeito certo, para não vir trazer dano, para não vir trazer destruição, para não vir trazer algo negativo, pelo contrário, que seja do jeito certo, na medida certa, da forma certa, para que justamente tudo vá bem. Olha, versículo 3, proclamarei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus. E aí, olha, presta atenção aqui, ele é o quê? Moisés entendeu que a rocha que era para ele ter falado, ele entendeu que aquela rocha ali era um simbolismo de quem Deus é. E agora Moisés, ele, o nosso Deus, ele é a rocha. Entendeu? Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto, ele é. Tá vendo? Seus filhos têm agido corruptamente para com ele. E não como filhos. E aí você vê, quando nós fazemos algo mal, algo errado, nós não estamos fazendo contra o nosso próximo, não. Nós estamos fazendo para com Deus. Todo o nosso pecado, toda a nossa falha, todo o nosso erro, ele não é para o próximo, ele é para Deus. São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor. Povo insensato e ignorante? Não é ele o pai de vocês, ou o Criador, que os fez e os formou? Tá vendo? Olha, por que vocês retribuem assim a Deus?
Por que vocês retribuem dessa maneira com o Senhor? Por que vocês tratam o Senhor desse jeito? Porque assim, o que Deus fez de mal para vocês? Por que vocês se desviaram? Por que vocês são ignorantes para o Senhor? Ele quer se revelar a vocês, ele se revelou a vocês. Por que vocês se desviam dele? Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem a seus pais e eles lhes contarão. Aos seus líderes e eles lhe explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança. Quando dividiu toda a humanidade. Tá vendo? Quando Deus dividiu toda a humanidade. Foi Deus que fez isso. Lembra, para honra e glória do nosso Cristo, que nós lemos que Deus que veio até a humanidade, ali na Torre de Babel, e ali confundiu a humanidade para que cada um seguisse seu caminho? Então, quando ele dividiu a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Você vê, o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó é a herança que ele coube. E aí você vê, a herança de Deus, a herança do Senhor, o povo que Deus escolheu para ser dele, ó, é Israel. Acabou. Inclusive, por causa disso, nós temos as bênçãos de Israel. Nós temos as bênçãos de Abraão. Nós temos as bênçãos de Isaac. Por quê? Por causa justamente de Cristo. Porque Cristo é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Logo, pelo fato de termos Cristo em nós, nós temos toda a promessa. Que justamente é a promessa que Deus nos fez. Então, assim, olha como ele continua. Numa terra deserta, ele o encontrou. Isso é Deus, isso é Moisés falando a respeito de Israel. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. Você vê, guardou como a menina dos seus olhos. Algo puro, algo santo, algo sensível. Deus guardou vocês desse jeito. Como a águia que desperta da sua ninhada. Para sobre os seus filhotes. E depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Que o Senhor sozinho o levou. E aí você vê, o Senhor não precisou de ninguém, não precisou de ajuda, não precisou de nada. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou, tá vendo? Ninguém, nem nada ajudou o Senhor. Foi Deus que literalmente fez tudo pelo povo dele. Só Deus, sozinho. Ele os fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com frutos dos campos. Você vê, ele não só fez a gente andar sobre lugares altos, mas também nos alimentou, nos supriu, nos proveu. Ele o nutriu com mel tirado da rocha. Olha, mel tirado de onde? Da rocha. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, que coisa linda. Quem já viu da rocha da mel? Então, Deus ele fez isso. Deus nutriu a gente assim, dessa maneira. E com óleo extraído do penhasco pedregoso. Olha, você tirar óleo do penhasco é muito perigoso. Mas Deus assim nos fez. Com a coalhada e leite do gado e do rebanho. Olha que maravilha, olha que coisa gostosa. Quem não gosta de queijo? Queijo é uma maravilha. Olha que maravilha, olha que banquete. Coalhada e leite de gado e de rebanho. Olha que coisa linda. E com cordeiros e bodes cevados, olha que coisa maravilhosa. E com os melhores carneiros de Bazã, e com as mais excelentes sementes de trigo, você bebeu o espumante sangue das uvas. Só um manjar, só coisa boa, só uma maravilha. O melhor do melhor do melhor vocês comeram. O melhor do melhor do melhor Deus deu para vocês. Olha que coisa linda. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Opa, aqui começou o problema. Abandonou o Deus que o fez. Ah, Senhor. Oh, Pai. Aqui começou o problema. O Senhor nos deu tudo, do bom e do melhor. Tudo que a gente não consegue nem imaginar de quão bom que é. A gente só consegue aproveitar. Tudo do melhor que a terra tem, Deus nos deu. Mas ó, abandonou o Deus
que o fez. Opa! A destruição do homem, ele está no pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: haja o que houver, jamais abandone o Senhor. Independente do momento, independente da situação, independente do que você esteja vivendo, não abandone quem Deus é. Pelo contrário, se mantenha firme com o Senhor. Se mantenha firme com Deus. Ah, Deus, mas eu estou pecando, isso, aquilo, aquilo outro. Deus sabe. Mas ó, se você estiver com Ele, Ele vence o pecado. Mas não abandone o Senhor, o Deus que o fez. Porque se isso acontecer, daí para frente é só para trás. E rejeitou a rocha, vixe, que é o seu Salvador. Olha, essa rocha aqui, inclusive, é um simbolismo de quem Cristo é. Lembra que Cristo padeceu pelos seus próprios irmãos? Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Não era para termos batido em Cristo, mas Moisés bateu na rocha. Não era para Israel ter abandonado o Senhor, não era para Israel não ter aceito a Jesus. Mas aqui é justamente uma menção do que vai acontecer. Israel abandonou a Cristo. Israel não aceitou o ungido do Senhor. Israel, mesmo vendo o Messias, não aceitou. Por causa disso, Israel hoje está com um véu sobre o seu rosto, não conseguindo ver e enxergar a graça de Deus. Mas vai chegar um momento que esse véu vai ser tirado. Não agora, mas no decorrer. Mas fato é, olha, rejeitou, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Opa! Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos abomináveis. Vixe. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoravam. Vocês abandonaram a rocha. Ixi. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Oh, Senhor. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Isso aqui é muito sério. Deus está deixando, olha, eu dei o melhor para vocês. O melhor da terra, o melhor da minha presença, o melhor de quem eu sou para vocês. Eu escolhi vocês no meio de todas as gerações da terra. Eu escolhi vocês no meio de todos. Eu escolhi vocês. Eu amei vocês. Eu cuidei de vocês. Mas vocês me abandonaram. O Senhor viu isso e os rejeitou. Porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. E olha o que Deus disse: esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual fim terão. Pois são geração, pois são geração perversa. Ó, filhos infiéis. Sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis a quem Ele é. Sejamos fiéis à aliança que Ele nos fez. Sejamos fiéis à palavra dEle. Sejamos fiéis à integridade com Ele. Olha, sejamos fiéis a quem Ele é. O mundo está aí o tempo todo nos dando oportunidades de abandonarmos a lei do Senhor, de largarmos o Senhor, de esquecermos do Senhor. Mas não façamos isso. Sigamos o Senhor, sigamos sua lei, sigamos seu estatuto, sigamos aquilo que Ele nos ensinou. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus, provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Ou seja, Deus já está deixando claro, olha, eu vou usar uma nação insensata
para que vocês, tenham ciúme de mim. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol, até a profundeza do inferno. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de fera, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras, que arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, e os seus lares reinará o terror. E aí você vê, na rua, a espada vai deixar sem filho. E dentro de casa vai ter terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que eu os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temia a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. E aí você vê, para que o adversário não falasse isso, olha, a nossa mão triunfou, a gente ganhou sobre Israel, a gente venceu Israel. Olha, o Senhor nada fez. Pronto. Deus, ele vai dar uma resposta lá na frente para que isso não venha a ser dito. Mas assim, nesse momento, os inimigos estão dizendo assim, olha, os inimigos estão acreditando que Deus nada fez com o povo dele. Que Deus largou o povo dele, que Deus abandonou o povo dele. É uma nação sem juízo. E sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem. E compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000? Ou dois, porém em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido. Lembra que Deus falou que um vai pôr em fuga 100 e 1000 vai pôr em fuga 10.000? Então. E 2 porão em fuga 10.000? Então. A não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Ou seja, isso aqui, quem já viu 2 pessoas botar em fuga 10.000? É impossível. A não ser que Deus esteja ali presente. Ou seja, eu estava presente no meio de vocês, mas vocês me rejeitaram. Eu estava presente com vocês, mas vocês me rejeitaram. Vocês não me aceitaram, vocês não me quiseram. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. E aí você vê, presta atenção aqui, rocha aqui está em minúsculo. Rocha aqui é como Deus, ele deixa claro, são deuses inúteis. Mas nossa rocha aqui está em maiúsculo. É o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Com que não é como nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam. E aí você vê, interessante que está escrito isso, né? Olha, os deuses deles, dos israelitas, são mais fortes que os nossos. Os Deus deles é mais poderoso que todos os nossos deuses. O Deus deles tirou eles do Egito. O Deus deles acabou com o Egito. O Deus deles é poderoso. Os nossos deuses não. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, vixe. Suas uvas estão cheias de veneno. E seus cachos de amargura. Misericórdia. O vinho deles é peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isso em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Tá vendo? Olha, a Deus pertence a vingança e a retribuição. Olha, no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia de sua desgraça está chegando. E o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Opa! O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Como assim?
Existe o povo de Deus e existe os servos de Deus. Nós somos o quê? Aqueles que são o povo de Deus ou os servos de Deus? Deus ele sempre deixa claro. Deus ele sempre mostra que ele está ali para salvar. Não é todo o povo, não. Também não é metade do povo. Mas é o remanescente. E se Deus quiser, para honra e glória de nosso Cristo, nós vamos ler isso. O remanescente do Senhor. O remanescente de Deus. O remanescente do povo que Deus escolheu. Olha, o Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Dentro de todo o povo existe o servo de Deus. Aqui é todo o povo, mas aqui está o servo de Deus. A minoria. O remanescente. Quando vir que a força dele se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, ele dirá: agora, onde estão seus deuses? A rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas. Aonde é que estão? Vocês se esqueceram de mim? Pronto, cadê o Deus de vocês que vocês se serviram esse tempo todo? Que eles se levantem para ajudá-los. Que eles lhe ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único. Deus está falando, eu sou o único. Eu mesmo. Não há Deus além de mim. Acabou. Faço morrer e faço viver. Feri e curei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Olha, interessante que se Deus quiser nós vamos ler isso. Que Deus ele perguntou para Davi: Davi, você prefere que os seus inimigos te ataquem por 3 meses? Prefere que uma doença caia, acho que por 1 semana em Israel? Ou que, ou não, uma doença caia, se eu não me engano, por 1 dia? Seus inimigos te persigam por 3 anos? Ou caia repetida destruição? Algo nesse sentido. E aí Davi para e pensa e fala: meu Deus, e agora? E aí Davi lembra disso aqui, ó. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Opa! Se eu não sou capaz de livrar da mão do Senhor, o que é que eu quero? Senhor, eu justamente quero cair na mão do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é justo e bom. Mas eu sei que o Senhor é muito, muito, muito grande em misericórdia. Eu sei que sua misericórdia é muito poderosa e muito grande. Então eu quero cair na tua mão. Eu não tenho como escapar dela. Então que eu não caia na sua mão como seu inimigo. Mas que eu caia na sua mão como seu filho. Olha, nosso pai humano, nossa mãe humana, pode nos dar um castigo muito severo. Mas é querendo o nosso bem. Mas Deus, Ele quer nosso bem infinitamente mais do que nosso pai, do que nossa mãe. E o castigo de Deus é na medida. Não é nem a mais, nem a menos. Então que tenhamos a sabedoria do Senhor para pedir ao Senhor: Senhor, que caiamos na tua mão. Ô Senhor, que seja a tua mão que venha a nos curar e também a nos ferir. Que seja a tua mão que venha nos colocar no caminho. Ó Senhor, que vivamos na tua mão. Não como teu inimigo, mas como teu filho. Olha, como teus servos. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgante e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários. E retribuirei aqueles que me odeiam. Embebederei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes
inimigos. Deus jurou. Jurou pelo seu próprio nome que fará isso. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos. Olha aqui, o sangue dos seus servos. O sangue do povo? Não, o sangue dos servos. O sangue do povo? Não, 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 o sangue dos servos. Retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu... Opa! Propiciação por quem? Por sua terra e por seu povo. Mas como assim? Olha, Deus, ele tem uma aliança com o povo. Mas Deus, ele ama o remanescente. A salvação, ela é um presente. Não para todos, mas para alguns. Dentro do povo de Israel, nem todos são salvos. Mas dentro dos servos do Senhor, esses são. E aí eu faço uma pergunta para você. Você é povo de Deus? Ou seja, você se diz filho de Deus, você se diz filho do Senhor, você está nesse ambiente de Deus? Ou você é servo do Senhor? Servo de fato. Porque assim, falar, eu sou povo de Deus, isso é fácil. Mas de fato, você é servo do Senhor? Servo faz, servo trabalha. Servo todos os dias está ali, ó, seguindo o que o seu Senhor quer. Você é servo ou você é povo? Eu sou servo ou eu sou povo? Muitos são chamados, mas o quê? Mas poucos são escolhidos para serem servos. Sejamos servos. Não povo. Povo, sim. Podemos ser chamados de povo, mas servos no sentido de todos os dias estarmos submissos ao nosso Senhor. Nos submetamos a quem Deus é. Versículo 44. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, a todo o Israel disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Olha, elas não são palavras inúteis. Elas não são palavras inúteis, essa lei. Olha, são a sua vida. São a sua vida. Se em algum momento você se esquecer dessas palavras, você perdeu sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomaram posse, do outro lado do Jordão. Por meio desta palavra. Por meio delas. Delas o quê? Por meio delas o quê? Dessas palavras. Olha, o justo viverá pela fé. O homem, para ele viver, ele não vive só de pão. Ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Vocês viverão muito tempo na terra a qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Pelas palavras, por meio delas. A palavra de Deus é mais importante que tudo. Mais importante que o pão, mais importante que o ar, mais importante que a vida. Porque a palavra de Deus é a própria vida. A morte de Moisés no monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você estiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. E aí você vê, Moisés pagou
pagou o seu ato de rebeldia e desobediência para o Senhor. Moisés pagou. Mas Deus teve tanta misericórdia que Deus deixou que Moisés visse. Para que Moisés pudesse ver a propriedade. Deus deixou que Moisés pudesse ver a propriedade que Deus deu aos descendentes. E isso é uma mensagem para nós. Se Moisés, que via a Deus face a face e servia ao Senhor face a face, Moisés foi tirado ali porque não guardou a santidade de Deus, quem somos nós? Não há possibilidade de a gente guardar a santidade de Deus só um dia e outro não. Nós temos que guardar a santidade do Senhor todos os dias. Conseguimos fazer isso? Não. Por isso que temos Cristo. E por causa de Cristo, Moisés é justificado. Agora a questão é, nós temos que lutar. Lutar para que consigamos guardar a santidade dele. Todos os dias. Deuteronômio capítulo 33. E aqui, inclusive, nós vamos ver as bênçãos de Moisés. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai. Nossa, que coisa linda. Lembra que a lei ela foi feita no Sinai? Lembra que a lei ela foi estabelecida ali no Sinai? Então, o Senhor veio do Sinai. E aí sempre a gente vê uma coisa muito interessante. Sempre a lei de Deus está ligada a Deus. Quando nós lemos a lei do Senhor, quando nós meditamos na lei do Senhor, na realidade nós estamos lendo quem Deus é. Nós estamos meditando em quem Deus é. Por isso que está escrito, o Senhor veio do Sinai. A lei de Deus veio do Sinai. Por isso que o Senhor veio do Sinai. E aí que está. Qual é a certeza que eu tenho de estar em um lugar, e esse lugar ser um lugar santo, ser um lugar bom, ser um lugar abençoado? É se o lugar, a lei do Senhor é exposta. A palavra de Deus é exposta. Se eu estou num lugar onde a lei de Deus é exposta, onde a palavra de Deus é exposta, é um lugar de Deus. Mas se eu estou em um lugar onde a palavra de Deus não é exposta, opa, sai desse lugar. Vai para um lugar onde a lei de Deus é exposta, onde você aprende a lei do Senhor, onde a lei do Senhor é aberta e é ensinada. Busque sempre a lei do Senhor acima de tudo, porque a lei do Senhor é a nossa vida. O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. Você vê, o deserto é um lugar horrível, é um lugar péssimo, mas ó, tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. Aí eu faço uma pergunta para você. Você quer estar em um lugar lindo, maravilhoso, excelente, mas longe da presença de Deus? Ou você quer estar no deserto, mas ó, na mão do Senhor? Hã? E aí, o que você quer? O que eu quero? Eu quero estar em um lugar lindo, maravilhoso, excelente aos olhos, excelente à carne, mas longe de Deus? Ou no deserto, mas ó, na mão do Senhor? Hã? Olha, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, a gente não pode se ater muito a isso por causa do horário, mas a questão é, o mundo, ele quer que nós venhamos a nos perder. O mundo quer fazer com que a gente acredite que as coisas do mundo, as coisas dessa vida, as coisas desse tempo, elas são eternas. E que a nossa vida é eterna aqui. Não é. Não busque as coisas que o mundo acaba. Não busque as coisas que são perecíveis. Não busque as coisas que o mundo tem. Porque tudo isso, ó, acaba. Mas busque o Senhor. Busque a lei do Senhor. Busque o reino de Deus. E como é que eu faço isso? Aqui. Nós já estamos aqui fazendo isso. Para honra e glória dele.
Todas as vezes que a palavra de Deus, você está exposto, você está exposta à palavra de Deus. Deus está dentro de ti, mudando quem você é. Fique em paz, mantenha o caminho. É isso que importa. Falo isso para você e também falo isso para mim, em nome de Jesus. Vamos seguir. A teus pés, todos eles se prostraram e te receberam instruções. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei de Jesurum, sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram, juntamente com as tribos de Israel. Que Rubem vive e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. Disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Traze-o para o seu povo. Que as suas próprias mãos sejam suficientes. Que as suas próprias mãos sejam suficientes. E que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: o teu urim, o teu tumim, pertence a um homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá. Disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse ao seu pai e à sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as suas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor. E aprova as obras das suas mãos. Olha, e aprova as obras de suas mãos. Meu Deus. Será que a obra de nossas mãos elas são aprovadas pelo Senhor? Será que o que fazemos Deus aprova? Hã? Será que o que nós produzimos Deus aprova? Ô Senhor, nos dá sabedoria para que a gente possa distinguir aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor não aprova, mas que fazemos. Só pelo fato de estarmos na presença dele, ele nos dá sabedoria. De coisas que fazemos e que são erradas, e também de coisas que fazemos e que são certas. Mas, Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Para que, para que o Senhor possa aprovar as obras de nossas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam. Sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Olha, aquele a quem o Senhor ama. Descansa nos seus braços. Olha, há tempo de lutar, sim, mas também há tempo de descansar. E na realidade, quando nós estamos na presença de Deus, o nosso próprio trabalho, trabalho entre aspas, porque na realidade, quando nós trabalhamos naquilo que o Senhor nos colocou, não é trabalho, mas é justamente uma gratidão a quem Deus é. O nosso próprio trabalho, na realidade, é o nosso descanso. Deus, ele deixa claro que quando estamos nele, temos tempo para tudo. Tanto para lutar quanto para descansar. Tanto para estarmos ali seguindo a presença dele e fazendo coisas novas, como para mantermos aquilo que estamos fazendo. A respeito de José, disse: que o Senhor abençoe a tua terra, com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra, e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Vixe! E com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Moisés lembrou
de quando ele foi chamado do meio da sarça. Um belo dia ele foi lá atrás das ovelhinhas, e aí do nada ele vê o quê? O fogo na sarça ardente. Vixe. Que é esse fogo na sarça ardente que me chamou. Moisés, chegue perto, tire a sandália do seu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Que esse fogo, ó, o favor daquele que apareceu na sarça ardente, ele te abençoe. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com as quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Olha, ali oferecerão sacrifícios de justiça. Que coisa linda! Oferecerão sacrifício de justiça. Olha, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gadel. Gade fica à espreita como um leão. Despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízes sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor. Olha que coisa linda! Naftali tem fartura do favor do Senhor. Olha que coisa linda! E está repleto de suas bênçãos. Suas posses estenderam-se para o sul, em direção ao mar. Você vê, tem fartura do favor do Senhor. Que coisa linda! Fartura do favor do Senhor. A respeito de Azer disse: bendito é Azer entre os filhos. Seja ele oferecido por seus irmãos, e banhe os pés no azeite. Seja de ferro e bronze as trancas de suas portas, e dure a sua força, como os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. Ó Deus eterno! O Deus eterno é o seu refúgio. E para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos de sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. Aí, opa! Somente Israel viverá em segurança. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença do Senhor. Ainda que o mundo esteja em total caos, em total guerra, em total aflição, nós estamos em segurança. Porque Deus é o nosso Senhor. Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa base. Deus é o nosso escudo. Deus é conosco. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel? Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor. Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Que os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Acabou. Ou seja, Deus é contigo em todos os seus caminhos. Deuteronômio capítulo 34 e o último capítulo de Deuteronômio, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. A morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar.
E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. E assim é, e assim foi. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Betel-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Coisa linda, né? E quem fez todos os sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra os seus servos e contra as suas tendas, e contra a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. E agora entramos para a honra e glória do nosso Senhor Cristo no 6º livro da lei do Senhor, que é o livro de Josué, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Deus ele sempre deixa claro uma coisa: olha, o reino dele não depende de pessoas, o reino dele não depende de um. Pode tirar um, Deus faz levantar 10. Pode tirar 10, Deus faz levantar 100. Pode tirar 100, Deus faz levantar 1000. E assim foi. Moisés voltou ao pó, mas Josué, Deus escolheu para continuar a obra do Senhor. A palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que coisa linda. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Isso é Deus falando com Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha o segredo aqui de sermos bem-sucedidos onde quer que a gente ande. Não nos desviarmos da lei. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela. Falar e meditar de dia e de noite, em todo o tempo. Em todo o tempo a lei do Senhor vai estar em você. Para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Os preparativos para a conquista da terra. E aí você vê coisa linda, né? Josué, ele literalmente está começando a grande obra de colocar o povo na terra. E Deus, ele já se encontra com Josué e deixa claro: olha, eu estou contigo. Acabou. E Deus está conosco. Acabou. É o que importa. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões.
Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Daqui a 3 dias. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhe essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu ao leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês o ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Lembra que essas tribos, a tribo de Ruben, de Manassés e de Gade, eles tinham falado, olha, nós vamos ficar para o lado de cá do Jordão, nós não vamos atravessar o Jordão, porque essa terra é uma terra boa, uma terra legal, uma terra que serve para os nossos animais. Então, nós não vamos atravessar. Mas nós garantimos que nós vamos mandar nossos homens para lutar pelas outras tribos, as tribos que vão atravessar o Jordão. E aqui justamente Josué está lembrando, olha, lembra que vocês prometeram? Então, cumpram. E aí isso serve para nós. Tudo que a gente prometer, a gente deve cumprir. Nós temos a obrigação de cumprir. Prometemos, cumprimos. Isso tem que ser desse jeito. Deus abençoa quando a gente vive assim. Deus abençoa quando a gente fala e cumpre. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala e não cumpre, isso é maldição para nós. Então sejamos abençoados. Falemos e cumpramos. Versículo 16. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Ou seja, assim como nós obedecemos a Moisés, vamos obedecer a você. Agora, seja com Deus, do jeito que Moisés era com Deus. E aí você vê, o caminho do Senhor é um caminho sempre de mão dupla. Onde Josué ele tem que estar bem com Deus e também estar bem com o povo. Olha, Deus ele nunca trabalha só de um lado. Deus nunca trabalha só do lado de Josué, Deus nunca trabalha só do lado das tribos. Deus sempre trabalha dos dois lados ao mesmo tempo. Olha, Josué entendia. As pessoas vão me obedecer, as pessoas vão cumprir o que eu estou falando, se eles verem a glória de Deus em mim. Ou melhor, se eu estiver alinhado com Deus. Porque ver a glória de Deus no outro, isso é uma questão que pode acontecer ou não. Agora, Josué está alinhado com Deus, isso é fundamental. Josué entendia que se eu estiver alinhado com Deus, do mesmo modo que Moisés estava alinhado com Deus, eu vou conseguir cuidar do povo. Ou seja, mais responsabilidade sobre Josué. Deus trabalha assim. Deus ele quer que nós tenhamos responsabilidade. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você ordenar, seja morto. Somente seja forte e corajoso. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o dia 47 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 48, em nome de Jesus, você receber a notificação. E estarmos juntos aqui, na presença do Senhor, aprendendo do Senhor, nos enchendo da graça, do conhecimento e da sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. E assim, seja instrumento de Deus. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre você, está chegando em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja um instrumento de Deus na vida de mais pessoas, na vida de mais famílias, na vida de mais servos do Senhor que estão espalhados por todo o mundo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 48. Em nome de Jesus, amém.